Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez nos comunicando com todos vocês. Deixa eu dar uma arrumadinha na câmera aqui. Através dessa ferramenta tão importante que é o YouTube, né? E eu digo também através do nosso ministério, que é o Ministério Reconciliados em Graça. Eu quero pedir para vocês ficar até o final desse vídeo. Esse vídeo é curtinho, uns 15 minutos no máximo, mas é uma palavra de sabedoria predestinada. Tem um tema, essa mensagem tem um tema, e o tema é renovando as vossas mentes. Você precisa dar uma mente renovada para que você possa usufruir, gozar, ter o gozo de que tem esse gozo, o reino de Deus. Estamos vivendo o reino. É tempo de viver o reino, meus amados irmãos. E eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, encarecidamente. Quero pedir para você deixar o seu like. Vamos ajudar essa palavra a correr. Amados, vamos aqui, como diz o outro lá, né? Sem delongas, vamos lá ao versículo que dá início a esse estudo, né? A essa, vamos dizer assim, esse chá com palavras. Bem, segunda carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 2, no versículo 7. Mas falamos sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Amados, o evangelho que eu prego hoje é desconhecido de 95% da população do mundo, principalmente dos líderes evangélicos. Eles não conhecem essa palavra. É uma palavra de sabedoria predestinada que esteve oculto desde os séculos passados, e Deus revelou ao apóstolo Shaolo, conhecido como apóstolo Paulo, para a nossa glória, diz o versículo, para a nossa glória. Não é para a glória dele, é revelado para a nossa glória. Os filhos de Deus têm uma glória. E é esse evangelho que agora eu prego, essa sabedoria oculta, mas é uma sabedoria predestinada, é uma sabedoria que edifica, é o evangelho da graça de Deus. E esse evangelho nutre a igreja do Senhor. Muito bem. Lendo aqui, vamos ler um versículo que está no livro dos Gálatas. Vamos nos transportar para a igreja da Galácia, no capítulo de número 2 também. O versículo é o versículo de número 7 também. 7. Olha o que diz aqui. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Meus amados, falta vamos ler um versículo apenas. O apóstolo Shaolo, o apóstolo Paulo, o apóstolo da incircuncisão, o arquiteto e fundador do novo pacto, esse pacto da graça, chamado graça. Moisés foi o apóstolo da circuncisão. E Paulo, o apóstolo da incircuncisão. Duas alianças feitas, uma no Monte Sinai, outra no terceiro céu, feita por Deus, entregue a dois homens. A Moisés, lá no Monte Sinai, e o apóstolo Shaolo, que é Paulo, lá no terceiro céu. Então são esses dois pactos que o Criador fez para com a humanidade. E o evangelho, isso que se prega hoje nas igrejas, é um chamado evangelho da circuncisão. Isso, meus amados, caducou, não serve para a igreja, não serve para mim, não serve para você, não serve para essa época, não serve para a igreja de Cristo. Isso ficou lá na cruz. Quando Cristo foi para a cruz, vamos aqui entender isso, vamos crescer em graça. Quando ele foi para a cruz, ele foi o único homem, vamos dizer que Jesus de Nazaré era um judeu, né? Um homem de carne e sangue, né? Se cortasse saía sangue, tinha carne e osso que nem eu e você. Ali dentro estava Cristo, Cristo que quer dizer Deus, o rei dos reis, o rei ungido, né? Que é o Criador. E ele levou para a cruz aquele cordeiro, aquele físico, Jesus de Nazaré, que era um judeu. Certo? Então, em Jesus de Nazaré, ele cumpriu a lei, ele satisfez a lei. Nenhum homem satisfez a lei. A lei tinha uma fome feroz, mais ou menos isso, né? Uma fome avassaladora. 613 mandamentos que nenhum ser humano podia cumprir. Então veio o Criador, na pessoa de Jesus de Nazaré, e cumpriu, satisfez a lei. Satisfazendo a lei, ele cancelou a lei, ele tirou a lei do nosso meio, ele tirou isso do meio. Tirando a lei do meio,
ele tirou também o pecado do meio. Ele cancelou, ele cumpriu, ele cancelou, ele riscou o escrito da dívida. Estava escrito nas tábuas de pedra. Ele riscou isso, cancelou e tirou do nosso meio. Certo? Então o que se prega nas igrejas hoje é mais ou menos a lei de Moisés. Tem púlpito que tem as 2 tábuas da lei lá no púlpito, é ou não é? Então eles pregam a lei de Moisés que caducou há 2000 anos atrás. Isso não serve para você, não serve para mim, meu querido amado irmão. Então isso te apresenta como pobre, miserável, cego, pecador e nu. Certo? Buscando o inalcançável pela humanidade. Quando ele foi para a cruz, ele satisfez a lei, ele tirou a lei. E quando ele ressuscitou, ele ergueu um novo pacto, uma nova aliança. Que ele entregou isso a Paulo. Então, esse novo pacto, meu querido, mostra você, voltando aqui, esse antigo pacto era um pacto feito na carne. Feito na carne. Então era a circuncisão. Eram os votos, o sacrifício, o jejum, as vigílias, as buscas, buscando o inalcançável. Buscaram, mas nunca alcançaram. Né? Os sacrifícios, as matanças de animais. Isso era para a carne, a circuncisão, o corte feito na carne, no prepúcio. O novo pacto, quando se ergueu na ressurreição de Cristo, então é o pacto dos espíritos. Então ele te apresenta, amado, como um espírito. Eu não estou falando para a tua carne, eu estou falando para você que é um espírito. Agora, esse espírito é justo e feito perfeito, sem nenhum defeito. Então tu és um abençoado e tu és perfeito, sem nenhum defeito. Então esse é o pacto dos espíritos. E isso que Moisés, que a gente leu aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 7. Pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confirmado, como a Pedro da circuncisão. Então Pedro pegou um evangelho que caducou na cruz, que se acabou na cruz. E foi entregue um novo evangelho a Paulo, o evangelho da incircuncisão. Então esse evangelho diz que tu és perfeito, sem nenhum defeito, e tu não precisa fazer obra. É fé. Por que é a fé? Aí Paulo escreveu para os hebreus, lá no capítulo 11, versículo 1, dizendo o que é a fé. Não é a tua fé, tu ter fé em Deus. Ter fé em Deus é obra de homem, é sabedoria humana. Agora, ele falou que a fé é a fé de Deus. A fé é a certeza do que se espera e o que não vê. Então, a fé não é obra, abençoada. A fé é crer e falar, como está escrito. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Criei, por isso falei. Eu creio e aí eu falo. Então, esse é o evangelho da incircuncisão. Não é o batismo, não é a imposição de mão, não é fé em Deus. Chamam isso de obras mortas. Como juízo eterno, ressurreição dos mortos. Eles chamam isso de obra morta. Então, o evangelho, o que eu prego é o evangelho da incircuncisão. O evangelho que te apresenta perfeito, sem nenhum defeito, sem as obras da lei. Agora, eu quero ler com você Romanos capítulo 12, o versículo 2. Está aqui o tema. E não sede conformado com este mundo, ou este século. Primeiro, abençoado. A graça te convida a raciocinar, a pensar, a ver se faz sentido ou não. Porque a graça é um culto racional. Seja esse o vosso culto racional. E lá no sistema evangélico, quando eu fiquei 12 anos, lá ninguém sabe o que é culto racional. Eles dizem que culto racional é aquele culto matinal, onde você acorda, não teve raiva de nada, não olhou televisão, não pecou, e aí é um culto racional, porque eles não sabem o que diz. Culto racional é um culto de pensar, raciocinar, imaginar. Isso faz sentido? Não. Então, se não faz sentido, eu vou lançar fora. É um culto racional.
E quem ensina isso é o Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça, abençoado, o Evangelho da circuncisão, eles têm um slogan: venha como está. Mas você não fica como está. Eles querem mudar você num judeu, num falso judeu. Você não pode ser você. Você tem que ser um modelo de pessoa que ele apresenta. E esse modelo é do judeu. Se você for ser você, você não serve para lá. Certo? Então você vem como está, mas não te aceita como você está. Mas o Evangelho te aceita como tu és. Como tu és, abençoado. Porque nós não temos mandamento para ti. Nós temos educação para ti. Mas o Evangelho ele te aceita, ele te ama, ele te ensina, ele te edifica, ele faz você ser maduro, experimentado, para que você possa usufruir dos benefícios do reino de Deus, que estamos vivendo hoje. O reino de Deus já está aqui, em pleno vapor, e nós estamos no reino de Deus. Compreende isso, abençoado? Então ele diz, não se conforme com esse mundo. Quando no sistema fala isso, eles dizem que esse mundo é bebida, cigarro, prostituição, essas coisas que a pessoa faz por aí. Mas esse não é o mundo que Paulo está falando, abençoado. Primeiro, quando ele diz não se conforme com esse mundo, ele está falando da época dele, ele não está falando hoje. Isso não vale para hoje. Está falando para o mundo dele da época. E o mundo que ele estava falando não era bebida, não era cigarro, não era nada disso. Ele estava falando do mundo Aion, o mundo da lei, o mundo de Moisés. Como, por exemplo, por que eu já jejuei? Por que eu já orei? Por que eu já fiz todas as campanhas? Por que eu sou fiel nisso, sou fiel naquilo e eu não alcancei? Não se conforme com isso. Venha ser renovado pelo teu entendimento. Compreende? É isso que ele estava falando para os romanos. Não se conforme com esse século aí, esse século que já passou, o que vai acabar agora no ano 70. Mas ele não tinha a ideia de quando. Ele tinha a ideia de quando, mas não vamos entrar por esse lado. Não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos, seja transformado pela renovação do teu entendimento. Porque pelo joelho já faz anos e você ainda não foi transformado. Então ele estava chamando as pessoas para ser transformado pelo entendimento. Para quê? Pelo vosso comum, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Aí é o culto racional. Se você for transformado no seu entendimento, você vai ver, os olhos do seu entendimento vai ser iluminado. E você vai ver que você está no mundo das obras, de buscar o inalcançável, de correr atrás do vento, de tentar fazer uma coisa que ninguém nunca conseguiu fazer. E se fizesse, não valia nada, porque pelas obras da lei, ninguém é justificado perante o Criador. Então, logo a lei era um passatempo, era esperando uma promessa. Então, hoje tu precisa ser renovado no teu entendimento, que os olhos do teu entendimento estejam abertos, para tu entender que Cristo já fez isso por você. Vamos lá, terminar o versículo. Teu entendimento, para que experimentei. Se o teu entendimento for transformado, você vai experimentar o quê? Qual seja a boa e agradável e perfeita. Olha, boa. Essa vontade de Deus que termina dizendo a vontade de Deus, primeiro, ela é boa. Então o que você está vivendo é uma coisa boa? Não. Então não é a vontade de Deus. Além dela ser boa, ela é agradável. Isso que você está vivendo é agradável? Não. Então, não é a vontade de Deus. E ela é perfeita. E eu te pergunto, você está vivendo hoje a perfeição? Não. Lá no sistema te fala que tu és perfeito? Não. Porque isso é uma palavra de sabedoria, amado, predestinada. Que foi predestinado antes dos tempos eternos. Mas eu fui trazido do sistema para aqui
para te falar dessa palavra de sabedoria predestinada, aonde tu és um espírito justo e feito perfeito, sem nenhum defeito, vivendo em carne, vivendo num véu de carne. Tu és um tesouro, só que esse tesouro está num vaso de barro, mas tu és um tesouro. Entende isso, amado? Compreende isso? Tu és um tesouro, só que vivendo num vaso de barro, ou seja, num corpo débil, num corpo defeituoso. Olha o que é o teu corpo e o corpo de todo mundo. Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, abre aí a Bíblia, ou anote aí para você depois. Romanos capítulo 8, deixa eu encontrar aqui, 8:3, Romanos 8, versículo de número 3. Olha o que diz aqui, ó, Romanos 8:3. Portanto, o que era impossível à lei, tá vendo? A lei é os mandamentos, são os jejuns, os sacrifícios, as buscas, as vigílias, o jejum. Então é impossível. Porquanto o que era impossível à lei, como estava enferma pela carne, porque é um mandamento de carne, e a carne estava enferma pela carne, porque a carne não satisfazia a lei, então a lei estava enferma pela carne. Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Tá aí, Ana? Condenou o pecado na carne. É a minha Margarita que está chegando. Então você veja, meus queridos irmãos, que você não está vivendo a perfeição porque você está vivendo a lei. E a lei te apresenta em carne. E te apresentando em carne, diz que tu és pobre, cego, miserável e nu. Porque isso é um pacto de carne. Mas esse pacto caducou na cruz. Na cruz, esse pacto foi encerrado. Na cruz. Então, agora ele encerrou todo o pecado na carne. Então, tu não és perfeito porque lá isso apresenta carne. Mas quando Cristo ressuscitou, levantou um novo pacto, o pacto dos espíritos. Então aqui tu és um espírito justo e feito perfeito, sem nenhum defeito. Compreende isso, abençoado? Então isso é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, mesmo a denominação tem um nome, Igreja Evangélica de Cristo, aquilo não é a igreja de Cristo, abençoado. Porque a igreja de Cristo não é parede, a igreja de Cristo não tem nome, a igreja de Cristo é eu, é você, em espírito. E esse pacto, essa palavra é para tu, e não para tua carne. É para tu viver esse novo pacto regendo a tua carne, colocando a tua carne no lugar dela, recebendo a abundância da graça, o dom da justiça, se vendo justo e reinando em vida por Jesus Cristo, porque tu e ele se fez um contigo. Então tu vai reinar por Jesus Cristo, porém tu vai reinar sendo educado pelo evangelho da incircuncisão, por essa palavra de sabedoria predestinada para você que é um espírito justo e perfeito. Então tu és a igreja de Cristo, meu amado, e não no sistema que só faz as coisas para a tua carne, porque o que se prega lá, eu vivi 30 anos lá, e eu amo todos vocês, porque vocês são meus irmãos em Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Eu vivi 30 anos lá, como pastor, como bispo, e não é que eu era ignorante, não. Teve uma época que eu era pastor de pastores. Eu estudei, eu cheguei onde eu cheguei lá porque eu estudei. Mas eu não sabia o que era um culto racional. Ei, você que é pastor, você que é obreiro, você que é evangelista, você que é auxiliar de pastor, você que é pastor, você que é bispo, você que é apóstolo, você que é líder, eu te pergunto, você sabe o que é um culto racional? Não, você não sabe. Você não sabe.
Os mais sabidos lá diz que um culto racional é aquele culto de manhã, onde a pessoa acorda, não viu televisão, não foi na praia ainda não olhou na rua para ver mulher nua, ainda não pecou. Esse é o culto racional, segundo o sistema. Mas eu te pergunto, culto racional, abençoado, só existe no novo pacto, no evangelho da incircuncisão, que é um evangelho que te educa, que te ensina, que te faz pensar, raciocinar. Não cabe, em graça, não cabe as gritaria, não cabe as linguaradas, não cabe, porque isso não é racional. Esse canta e levanta e pula e grita e rodopia, tem o que de racional nisso? Quando o que é perfeito, disse o apóstolo Paulo, quando o que é perfeito vier, porque quando ele estava vivo não tinha vindo ainda, mas agora já veio. Então ele aclarará os olhos do teu entendimento, ele vai aclarar o teu entendimento. E aonde havia língua cessarão, aonde tinha profecia se acabarão. E aonde é que tinha profecia? Na minha vida, mas isso acabou. Onde é que tinha língua? Na minha boca, mas isso acabou, cessou. Porque hoje eu não falo mais em língua, eu falava em língua. Eu até gostava de dar uns pulinhos, eu expulsava demônio, né? Mas quando o que é perfeito chegou em mim, quando essa perfeição chegou, já estava em mim, mas oculta, eu não conhecia. Quando essa perfeição se revelou para mim, quando pregou para mim, quando os olhos do meu entendimento foram iluminados, as línguas cessaram. Profecia não existe mais. Porque se você, está até escrito, se você vê Lucas 16, o que é que diz? Lucas 16, diz assim, a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Duraram até João. Não existe mais hoje, abençoado. Por isso que aí você não é perfeito, porque você é, mas ninguém te mostra que você é perfeito. Então, isso você renova pela renovação do seu entendimento. Amados, vou pedir mais uma vez a vocês, inscreva no nosso canal, deixe lá o sininho, compartilhe esse vídeo com todos nas suas redes sociais, ajude essa palavra a correr, pois eu vos amo muito em Cristo e até uma outra oportunidade. Graça e paz.